Então, olá pessoal, vamos aqui iniciar a quarta aula, continuando a discussão dos bósons vetoriais, da mecânica quântica dos bósons vetoriais. Na aula número 3, eu apresentei como construir o W no referencial do laboratório utilizando transformações de Lorentz. Aqui, eu pretendo fazer a discussão das interações magnéticas dos bósons vetoriais. Novamente, recordando o caso fermiônico, só para a gente ter um insight interessante, a gente já discutiu que se você pegar a equação de Dirac, efetuar um acoplamento mínimo e, utilizando o limite não relativístico e de campos fracos, que você chega na equação de Pauli, onde o spinor é dado por essa expressão aqui. Aqui tinha um E mais M, que é no limite não relativístico, acaba aparecendo o fator 2m aqui. E a Hamiltoniana de Pauli é dada por essa expressão aqui, onde a novidade era a interação de dipolo magnético e μ, com essa expressão, é o momento de dipolo magnético. No caso do férmio, a gente encontra que a razão giromagnética é igual a 2. E o spin é sigma sobre 2, satisfazendo a álgebra do spin. O comutador de SSJ é I, epsilon, IJK, SK. A nossa ideia aqui é obter o análogo dessa expressão, desse hamiltoniano, mas agora para o spin 1. E reconhecer qual é a razão giromagnética do spin 1. Recordando que a gente já viu na aula passada, o lagrangiano livre do bóson W era menos 1/4. Esse W curvado mini, o star representa o conjugado, e o termo de massa aqui, onde esse W mini era o tensor de intensidades do bóson W, ou seja, dmi Wni menos dni Wmi. Efetuamos a mesma prescrição, introduz o acoplamento eletromagnético mínimo, onde você pega a derivada normal e substitui pela derivada covariante. Com o potencial vetor A, dado pela componente zero, o potencial escalar, e a componente espacial, o potencial vetor. Efetuando essa prescrição nesse lagrangiano livre, a gente obtém o lagrangiano interagente. Aqui eu até mudei um pouco a notação, se vocês observarem, tem um W curvado, e aqui eu introduzi uma outra notação um pouco diferente para diferenciar o caso de interação do caso livre. Mas a mesma coisa, você substituiu a derivada normal pela derivada covariante. Agora a teoria apresenta uma invariância de fase local. Vocês observam o campo de matéria W se transforma por uma fase. Esse parâmetro alfa agora depende das coordenadas do espaço-tempo. E o campo de Gauge sofre a transformação a linha μ igual a μ menos dmi alfa. Às vezes tem uns sinais aqui, mas na minha convenção da derivada covariante aparecendo um sinal mais aqui mais, então aqui tem que aparecer um sinal menos. Já conhecida, a derivada covariante ela é introduzida justamente pelo fato de que a transformação dela também é uma fase. Por essa razão, essa quantidade aqui, as fases se cancelam, mantendo a invariância, e aqui também. Esse é o resultado. Aqui eu fiz uma demonstração, vocês podem acompanhar com calma, mas no fundo é você pegar a transformação do campo A, que eu coloquei ali em cima, a transformação do campo W, colocar os dois termos, e vocês vão ver justamente que as coisas se compensam, há um cancelamento desses dois termos, colocando em evidência a exponencial, e lembrando a definição da derivada covariante, vocês automaticamente mostram que a transformação da derivada covariante é uma fase. Vocês podem depois ver com calma aqui, mas eu coloquei todas as passagens nessas notas.
Bom, agora a gente tem que analisar a equação de movimento. Esse aqui é o resultado. A equação de movimento fica a mesma coisa que a gente obteve anteriormente, só substituindo a derivada normal pela derivada covariante. Aqui, novamente, eu fiz a demonstração. A ideia é, tomando a variação do W ni star e utilizando esses resultados aqui. Primeiro, você pega aquele termo que envolvia interação e vai decompondo ele. Dessa passagem para cá, a gente utiliza o fato de que o W mini é antissimétrico. Então, aparece um fator 2 aqui, ao redefinir os índices. Aqui, a gente utiliza a definição da derivada covariante. Notem que aqui acabou cortando, né? Ao fazer digitalização. Então, aqui teria um W mini. Nas notas eu vou colocar um comentário chamando a atenção disso. E nessa segunda passagem eu apenas abri os dois termos, né? Que é justamente se eu vou tomar a derivada em relação a W ni star, então eu já coloquei, é bom deixar ele em evidência aqui, nos dois casos. Logo, a variação do Lagrangiano é a variação dessa quantidade aqui. O primeiro termo, quando eu estou a variação, eu vou fazer uma integração por partes. Então, eu vou pegar essa derivada, jogar para cá, como está vendo aqui, e aparece um sinal menos. E o termo de derivada total eu já descartei, porque a gente está considerando os campos tendendo a zero no infinito. Esse segundo termo, apenas você efetua a variação do W, que esse aqui é a única quantidade que depende do star, é esse daqui. Aqui não tem W star. Novamente aqui, toma a variação do W star. Não esqueceram do fator menos 1/4. E em seguida, apenas coloque em evidência meio de W, da variação do W star. Daí aqui aparece esse termo aqui, dmi W mini, mais IQ AMI W mini e o termo de massa que eu tinha anteriormente. Esses dois termos, eles se somam justamente para dar a derivada covariante, como aparece aqui. Portanto, tomando aqui a variação do Lagrangiano igual a zero, isso aqui sendo uma transformação arbitrária, você tem que essa quantidade aqui tem que ser zero e, portanto, obtendo a equação de movimento que eu tinha colocado anteriormente. O mesmo resultado é obtido se você utilizar as equações de Euler-Lagrange em relação ao W star. No fundo é a mesma coisa. Então esse é o primeiro resultado, equação de movimento. Um outro resultado importante que a gente vai utilizar é essa álgebra envolvendo as derivadas covariantes. Eu tenho aqui o comutador de dmi com o dni é igual a IQ F mini. Aqui, novamente, eu fiz uma demonstração. A ideia é simplesmente você atuar esse operador numa função teste. Como vocês veem aqui, o comutador dessas duas quantidades atua numa função teste. Nessa segunda passagem, a gente utiliza aqui as derivadas comutam, aqui é para ser um zero, e também os operadores A mini, o comutador deles é igual a zero. Portanto, nessa passagem daqui sobra apenas dois comutadores. Aqui que entra a questão da função teste, né? Vocês vão ver que quando eu abrir esse comutador, a derivada atua nesse termo e também na função teste. Menos IQ ani, a derivada na função teste. Portanto, aqui você vai utilizar a regra do produto, vai gerar esses dois termos, e esse termo vai se cancelar com esse termo aqui. Por isso que é bom quando vocês fazem essas relações que envolvem operadores, sempre atuar numa função teste. Esse segundo termo, novamente, IQ AMI, a derivada do F, menos, agora,
a derivada atuando nisso e na função teste. Novamente aqui, utiliza a regra do produto e esse termo se cancela com esse. Portanto, sobra apenas esse termo e esse daqui. Colocando em evidência o IQ, eu obtenho justamente IQ F' na função teste. Agora vocês podem eliminar a função teste e vocês chegam nessa expressão aqui, operatorial. O comutador das derivadas covariantes é proporcional ao tensor de intensidades. Um outro resultado importante que agora eu vou utilizar essa comutação das derivadas, sendo o tensor de intensidades, é você pegar a equação de movimento e atuar a derivada covariante nela. A contração no índice Ni. Assim, o que a gente obtém, primeiro, atuando nesse termo aqui, dni, dmi, wmi. E o outro termo, justamente, jogando para o outro lado, menos m ao quadrado, dni, wni. Aqui você pode decompor esse operador na parte antissimétrica e na parte simétrica. Por outro lado, como esse tensor aqui é antissimétrico, essa parte não contribui. Portanto, sobra apenas esse termo aqui, que a gente já mostrou que é IQ, tensor de intensidades. Só tomar cuidado com os índices. Aqui é Ni-Mi, então aparece um F Ni-Mi. E o fator meio aqui. Portanto, jogando esse sinal menos para o outro lado e utilizando a antissimetria do F Ni-Mi, eu posso escrever como sendo F mini, como está aqui. Colocando também o fator de massa para o outro lado, eu tenho que dni, wni é igual a IQ sobre 2m ao quadrado, F mini, W mini. Importante, isso daqui é a condição subsidiária na presença do campo eletromagnético. Generaliza aquele resultado que a gente tinha obtido na terceira aula da condição subsidiária livre. Observe que não é simplesmente você substituir a derivada normal pela derivada covariante. De fato, aqui aparece um outro termo com F mini. Então, isso é importante. Como eu disse, o meu interesse nessa aula é discutir o campo, a mecânica quântica do bóson vetorial na presença das interações magnéticas. Eu quero obter qual é o momento de dipolo magnético. Então, eu vou tomar uma hipótese bem restritiva, que é considerar um campo magnético constante e um campo elétrico nulo. Ou seja, eu só quero ver as propriedades magnéticas. Vocês vão ver que mesmo só com essa hipótese já dá muito trabalho. Então, se o campo elétrico é zero, o meu F0i igual a zero. E uma outra escolha que eu vou tomar é que o nosso A0, que é o potencial escalar, ele é igual a zero. E a derivada temporal do potencial vetor também é igual a zero. Isso aqui poderia ser qualquer constante, na verdade. Mas eu vou tomar igual a zero para uma escolha de gauge. Como a gente vai mostrar, vai ser consistente com as hipóteses que eu estou tomando. Portanto, com isso daqui, a gente tem que simplesmente o campo elétrico é igual a zero. Tomando um campo magnético constante, a gente também tem que a derivada do F mini tem que ser igual a zero. Aqui, dmi, F ni kappa, para qualquer índice tem que ser igual a zero. Porque ou você cai no campo elétrico, que é nulo, ou no campo magnético, que é constante. Uma outra hipótese que ajuda é você tomar um potencial vetor. Ele pode ser escrito dessa maneira aqui. No caso em que quando o campo magnético é constante. Você tem que o A é menos meio do produto vetorial da posição com o campo magnético.
Isso aqui, evidentemente, satisfaz a relação B igual ao rotacional de A, como vocês podem ver aqui, eu mostrei. Se você pega a componente K do rotacional, epsilon KJ, DI AJ. O nosso A, como está aqui em cima, em componentes, na componente J, é menos meio, epsilon J mini, x mi bni. Substituindo isso na expressão aqui em cima e fazendo a hipótese de que o campo é constante, então o gradiente atua apenas no x. E também as discussões as contrações dos épsilons com dois índices iguais, que é uma delta de Kronecker. No fundo, o que você chega que essa quantidade aqui é igual ao BK, portanto, essa condição é satisfeita para esse potencial vetor. Uma outra hipótese que eu vou tomar mais adiante, que é mais por simplificação mesmo, ajuda a fazer algumas contas, é você decompor o campo, o bóson W, numa componente que depende só de x e um fator exponencial aqui. Assim, isso vai garantir que a gente fica apenas com a equação estacionária. Um outro resultado interessante é a gente mostrar que o calibre de Lorentz que eu vou utilizar, que é a derivada do A igual a zero. Como eu estou tomando A igual a zero e o AI dado pelaquela expressão, o A é proporcional ao produto vetorial do vetor posição com o campo magnético, você tem que isso aqui, que o calibre de Lorentz é automaticamente satisfeito. O A0 é igual a zero, então fica só gradiente do AI. E por sua vez, quando você toma o gradiente de AI, vai aparecer uma delta IMI, e isso aqui fica um epsilon IIN. Mas como o epsilon é totalmente antissimétrico, quando tem dois índices iguais, isso aqui é igual a zero. Então essas condições que eu estou tomando, elas são compatíveis com o gauge ou calibre de Lorentz. Tudo isso para a gente tirar algumas informações e também, por simplificação, analisar a condição subsidiária que a gente obteve. Primeira coisa que a gente tem que calcular é você abrir esses termos F-mini e W-mini. Aqui eu fiz a conta com calma. Você primeiro utiliza aqui o F antissimétrico para decompor o W na derivada, o W-mini na derivada do W-ni. Aqui utiliza a definição da derivada covariante, chegou nessa expressão, que é justamente essas duas aqui. Nessa passagem que eu estou colocando aqui, você efetua a hipótese de que o campo elétrico é zero. Então, as componentes F0i são automaticamente nulas. Só as componentes que são puramente espaciais vão sobrar no F, que é como vocês estão vendo aqui, FIJ, FIJ. Utiliza a definição do FIJ, que é menos epsilon B. Aqui tem aquelas passagens do DI para o gradiente euclidiano. Então, esse aqui ganha o sinal de menos. E aqui também eu passo todas as definições para os euclidianos. O WJ com índice em cima é WJ euclidiano e assim por diante. Mas no fundo o que você mostra aqui é F-mini, W-mini, com todas essas hipóteses, é igual a B escalar rotacional do W menos 2IQ B escalar A W. Isso está a informação do lado direito. O lado esquerdo é eu aplicar a derivada covariante no W. Então fica abrindo a derivada covariante aqui, nos dois índices, quando o ni igual a zero, obtém isso, mais quando o ni igual a i. Aqui, recordando que o nosso A0 é igual a zero, então esse termo aqui tende a zero. A gente obtém, então, é a derivada temporal do W0, mais o gradiente, menos IQ do A euclidiano WI. Ou seja,
derivada temporal do W0 mais o gradiente do W, quer dizer, o divergente, desculpa, divergente do W menos IQ a escalar W. Utilizando aquela hipótese da decomposição que eu comentei anteriormente, e também as definições do operador nabla, que é em termos do operador momento, o que a gente obtém é essa expressão aqui. Aqui vai cair um menos IE. Nesse termo vai cair você vai obter um operador momento, I vezes momento, escalar W, e aqui não muda, né? Bom, evidentemente eu já cancelei as fases depois nessas duas expressões, as fases com a energia. Mas o interessante é vocês observarem esse fator aqui, ó, m ao quadrado no denominador, nessa expressão. Então aqui eu tenho que dividir por um m ao quadrado, como vocês estão vendo aqui. E aí vem uma hipótese que é importante, é que a gente, ao tomar o limite não relativístico, a gente também acrescenta a hipótese de campos fracos. Então toda hora que aparecer campos sobre alguma massa ao quadrado, você vai tomar esse termo tendendo a zero. Portanto, tudo aquilo que eu obtive na condição subsidiária no lado direito, ela vai tender a zero no limite não relativístico. Tem essas hipóteses que eu comentei, né? O limite não relativístico, P sobre M é muito menor do que 1, campo sobre M é menor do que 1, e termos com proporcionais a 1 sobre M ao quadrado podem ser desprezados. Também tem essa hipótese aqui, né, que você vai decompor a energia como sendo a massa de repouso mais a contribuição não relativística, onde essa contribuição não relativística sobre a massa é menor do que 1. No caso livre, aqui tem um P2 sobre 2M. Portanto, com todas essas hipóteses, o que você tem é cancelando, tendendo a zero esse termo aqui, você obtém essa contribuição. Seria E igual a W0, agora com tilde e tudo, menos P escalar W mais IQA escalar W. Justamente esses termos aqui. Aqui eu só multipliquei por fatores is nessa expressão aqui. Multipliquei por i aqui, aqui aparece um sinal menos e aqui aparece um sinal mais, resultando nessa expressão aqui. Isso aqui é aproximadamente zero, e portanto o que vocês obtêm é que novamente, como aconteceu no caso livre da aula passada, a componente W0 ela é escrita em função da componente W espacial. A expressão é muito parecida. Lembra que naquela vez também apareceu um P escalar componente espacial. E aqui aparece essa nova contribuição porque você está considerando o caso interagente. Mas de todo modo, a componente W0, além de ser da ordem de 1 sobre M, ela também é função da componente espacial. E aqui eu termino essa primeira parte da aula, que a gente definir algumas convenções que eu vou utilizar e simplificações também do campo, de só considerar campo magnético, analisar a condição subsidiária, observar que é a mesma contribuição, quer dizer, a mesma resultado de que o W0 não é independente. E na próxima parte, a parte 2 e a parte 3, eu vou utilizar esses resultados e manipular a equação de movimento. Então, por aqui, encerramos por aqui, pessoal. Depois continuamos na parte 2 e parte 3.
Até mais.